Boa tarde. Oi, eu tô toda atrapalhada aqui. Já comecei a live atrapalhada. Boa tarde. Tudo bem com você? Que tudo bem? Aparecendo de surpresa aqui no Instagram. Sim. Eu e Nídia. Caso você não saiba, tá aqui no Instagram com a gente nesse momento. Eu e Nídia, todas as segundas e quintas, às 17h30, fazemos a leitura de um livro muito especial no YouTube. Só que hoje o meu computador resolveu não trabalhar, não quer trabalhar. E adivinha? Nós estamos aqui no Instagram para fazer a leitura, porque nós não podemos deixar de fazer a leitura. Então, quem acompanha a gente vai encontrar a gente pela primeira vez aqui. Deixa eu só colocar a Nídia. E a gente vai continuar a leitura e depois a gente vai dar um jeito de colocar essa leitura, esse vídeo aqui do Instagram lá no YouTube, para quem acompanha a gente. Deixa eu colocar aqui a Nídia. E entrar ao vivo. Vamos ver se a Nídia entra. A gente aqui imagina duas pessoas persistentes, né, Ni? Oi, Ni! Oi, cá. Baguncei todo o coreto, né, Ni? Ah, mas é bom que tem uma solução, tem jeito. Eu tava falando aqui, para quem entra aqui, eu tô toda bagunçada, já dei joelhada aqui na mesa, aqui toda mudando os esquemas do lugar. Eu também fui pegar o suporte do meu celular rapidinho. Menina do céu, o computador hoje não queria, tá aqui ainda, tá morto, ó, não, ele tem que voltar. Amanhã de manhã eu preciso dele. Caramba. Nós vamos aproveitar então aqui para nossa leitura de hoje. Eu nem sei qual que é a leitura que nós paramos aqui, gente. Então depois eu vou colocar lá no YouTube, vou baixar esse vídeo, coloco lá no YouTube para quem está acompanhando a sequência. Vai achar meio esquisito a gente aqui no outro formato, mas está tudo certo. O importante é que a gente está aqui. Sim, isso que é o mais importante, com certeza. Espero que quem Então a gente está lá no YouTube venha para cá. A gente nem avisou, não deu nem para avisar. não tem como, né? Mas bom, as pessoas, acho que a maioria assiste depois, então É, vai conseguir ver. verdade. Então, Então, Ni, para vai quem, ser todo seu. então tá, vamos lá. Então a gente vai fazer a leitura para quem está chegando pelo Instagram. O Corpo Guarda as Marcas, esse é o nome do livro. E a gente está na página 179, então quem tem o livro pode acompanhar. A gente está falando do apego. E ele diz assim: a necessidade de apego nunca diminui. A maioria das pessoas não suporta viver distante do convívio humano durante muito tempo. Quem não se liga aos outros pelo trabalho, por amizades ou pela família em geral, busca diferentes formas de vinculação, seja por meio de doenças, causas judiciais ou brigas de família. Qualquer coisa é preferível àquela sensação desolada de irrelevância e alienação. Alguns anos atrás, numa véspera de Natal, eu fui chamado para examinar um garoto de 14 anos na cadeia de uma cidadezinha dos Estados Unidos. Ele havia sido preso por invadir a casa de vizinhos que estavam viajando de férias. O alarme contra roubo continuava tocando quando os policiais o encontraram na sala. A primeira pergunta que eu fiz a ele foi quem ele achava que iria visitá-lo na cadeia no Natal. E ele respondeu: ninguém. Ninguém presta atenção em mim. Eu vim a saber que ele tinha sido preso várias vezes por casos semelhantes de invasão de domicílio. Ele conhecia a polícia e a polícia conhecia ele. Havia prazer em sua voz ao me contar que quando os policiais o viram de pé no meio da sala, exclamaram: vejam ele de novo, aquele sem vergonha, aquele filho da mãe. Alguém tinha reconhecido ele. Alguém sabia o seu nome. Daí a pouco ele confessou: sabe, é isso que faz valer a pena. Crianças farão quase tudo para serem vistas e reconhecidas. A criança nasce com o instinto biológico de se apegar. Ela não tem opção. Sejam os pais ou responsáveis carinhosos e atentos, ou distantes, insensíveis, inclinados à rejeição ou maus tratos, ela vai desenvolver uma estratégia de enfrentamento na tentativa de fazer com que sejam atendidas ao menos algumas das suas necessidades.
Hoje em dia, dispomos de meios confiáveis para avaliar e identificar esses estilos de enfrentamento, graças, sobretudo, ao trabalho de duas cientistas americanas e também de seus colaboradores que observaram mães e seus bebês durante milhares de horas ao longo de muitos anos. Com base nesses estudos, a pesquisadora criou uma ferramenta chamada de situação estranha, que examina o modo como um bebê reage à separação temporária da mãe. Como a gente já tinha visto lá atrás no livro, os bebês com apego seguro se irritam quando a mãe os deixa, mas ficam felizes quando ela volta. E depois de uma rápida confirmação, retomam a brincadeira. Porém, no caso de crianças com apego inseguro, o quadro é mais complexo. Crianças cujo cuidador principal não é ágil em suas respostas ou as rejeita, aprendem a lidar com a ansiedade de duas maneiras diferentes. Eles notaram que algumas pareciam cronicamente ressentidas e exigentes com as mães, enquanto outras eram mais passivas e distantes. Nesses dois grupos, um reencontro com a mãe não as satisfazia. Elas não voltavam a brincar, felizes, como acontecia no caso das crianças com apego seguro. No padrão denominado apego evitativo ou esquivo, as crianças passam a impressão de que nada as incomoda de verdade. Não choram quando a mãe se afasta e a ignoram quando ela volta. Porém, isso não significa que não se perturbem. Na verdade, a frequência cardíaca sempre elevada mostra que elas permanecem em constante estado de hipervigilância. Meus colegas e eu dizem que esse padrão se relacionam. A maioria das quem está assistindo, não sei se é a minha conexão ou se é a dela. Oi, Cá. Pronto? Eu travou aqui um pouquinho. Voltou? Tá voltando. Tá travado aqui para mim ainda. Tô colocando até um 4G aqui para ver se volta aqui pra gente. Tá. Não sei se cortou o que eu estava falando ou deu para... Cortou. Cortou? Eu não sei em qual ponto que eu estava falando do apego evitativo, né? Das crianças que... Eu acho que era esse. Eu tenho um depois desse do evitativo? Não. Então é esse. Tá. Então, esse Então tá bom. Tá. Então a gente continua no apego evitativo. A maioria das mães de bebês esquivos, né, ou evitativos, parece não gostar de tocar nos filhos. Tem dificuldades para acarinhá-los e pegá-los no colo, e não usam expressões faciais nem a voz para criar ritmos prazerosos e recíprocos com os bebês. Em outro padrão, chamado de apego ansioso ou ambivalente, os bebês chamam a atenção o tempo todo para si, chorando, gritando, agarrando-se à mãe ou berrando. Eles sentem, mas não se relacionam. Parecem ter aprendido, a menos que façam um show, ninguém vai lhes dar atenção. Ficam angustiadíssimos quando não sabem onde está a mãe, mas se consolam um pouco com a sua volta. Ainda que não pareçam apreciar a companhia da mãe, se mantêm focados nela de forma passiva ou furiosa, mesmo em situações em que outras crianças prefeririam brincar. Pesquisadores do apego creem que as 3 estratégias organizadas de apego, a segura, a evitativa e a ansiosa, funcionam porque extraem o melhor do que um certo cuidador ou cuidadora é capaz de proporcionar. Bebês que se veem diante de um padrão consistente de assistência
mesmo que marcado por uma distância emocional, uma insensibilidade, podem se adaptar para manter o relacionamento. O que não significa que não haja problemas. Os padrões de apego muitas vezes persistem na vida adulta. E esse é o ponto, né, que é mais forte, interessante de a gente perceber, que eu estou falando de questões de infância, de bebês, mas que isso se mantém, se perpetua durante a vida, né, a menos que a pessoa faça um trabalho para se conhecer. Crianças que, ao começar a andar, são ansiosas, tendem a se transformar em adultos ansiosos, enquanto as que são evitativas provavelmente vão se tornar adultos distanciados dos sentimentos, tanto os próprios quanto os de outras pessoas. Como aquelas pessoas que dizem: uma boa surra não tem nada de mal. Eu apanhava e isso fez de mim a pessoa de sucesso que eu sou hoje. Na escola, crianças evitativas tendem a praticar bullying contra os colegas, enquanto as ansiosas costumam ser as suas vítimas. Não obstante, o desenvolvimento não é linear, e muitas experiências de vida podem intervir para alterar esses resultados. Existe, porém, um outro grupo, menos adaptado, a qual pertence a maior parte das crianças que tratamos e um número considerável dos adultos nas clínicas psiquiátricas. E começaram a identificar crianças em pesquisas que pareciam incapazes de decidir como se relacionar com seus cuidadores. A questão estava no fato de que os próprios cuidadores lhe provocavam angústia ou terror. Crianças nessa situação não têm a quem recorrer e ficam diante de um dilema insolúvel. A mãe é, ao mesmo tempo, necessária para a sobrevivência delas e uma fonte de medo. Tais crianças não conseguem se aproximar. As estratégias segura, ambivalente, e também não conseguem desviar a atenção ou evitar, e também nem fugir. Quem as observa numa creche ou no laboratório de apego percebe que quando os pais entram na sala, elas olham para eles e rapidamente desviam o olhar. Incapazes de escolher entre ficar perto deles ou evitá-los, começam a engatinhar de um lado para o outro, parecem entrar em transe, ficam paradas com as mãos para o alto ou se levantam para dar um oi para o pai ou para a mãe e depois caem no chão. Por não saberem a quem merece a confiança ou a quem pertencem, podem se mostrar muito afetuosas com estranhos ou então não confiar em ninguém. E esse padrão foi chamado de apego desorganizado, que é um medo sem solução. Então, eu vou parar por aqui hoje. Ainda mais a gente está começando hoje, setembro, né? Acompanhando o Setembro Amarelo. E esse olhar sobre o apego, hoje muitas pessoas estão trazendo para entender como elas se relacionam, né? E tentar, de alguma forma, trazer uma integração para isso, né? Mudar um pouco a dinâmica. Então, eu não sei, Cássia, a sua conexão me parece estar um pouquinho lenta, não sei se conseguiu pegar tudo, mas espero que sim. E espero que quem está assistindo, né, consiga relacionar alguma pessoa que você conhece, né, que tem algum desses tipos de apego, né? A gente às vezes vai se identificar em uma dessas categorias. Sim, deu para ouvir bem. Você está me ouvindo, Ni? Tô te ouvindo. A imagem tá meio lenta, mas eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. A gente também te ouviu certinho, tava ótimo o áudio. Então a gente vai virar tipo um podcast, sabe? Então ouvimos você perfeitamente. E nossa, Nídia, muito interessante mesmo, né? Você vê que a gente traz algumas marcas desde bebê, alguns comportamentos. Sim. Que coisa impressionante, como você já leu, né, no anterior e completou com esse aqui. Que impressionante isso. Sim. Você pode ver isso, é um reflexo, né, na vida adulta, de pessoas, por exemplo, que têm dificuldade para se comprometer num relacionamento, dificuldade com intimidade, né, que evitam, enfim, tem vários padrões que a gente vai vendo ali, que isso vem de muito lá atrás, né? Sim, exato. As pessoas que
parece que são indiferentes aos outros, ou os ansiosos, né? Como colocou também, lógico, não Sim, todos, mas alguns, é muito, muito interessante mesmo. Como isso é um sim, padrão que se repete, se repete, se repete, vai se perpetuando, até que aconteça alguma coisa que a pessoa fala assim, peraí, isso aqui eu preciso ter um olhar mais aprofundado, eu preciso cuidar disso. sim, exatamente. E é Nossa, interessante que agora está se falando bastante, né, em termos de terapia, da teoria do apego, né, porque é um olhar razoavelmente novo, vai, e que traz uma outra perspectiva de tratamento, né? Então, já que estamos começando o Setembro Amarelo, né, olhar para essas formas de apego pode ser um bom caminho terapêutico, né? que demais. Você sabe que você leu, eu não tinha ainda ouvido falar sobre essa teoria do apego. Tá travando aqui, ó. Hum. Colocou. Ai, tá travando, Mas espero que pena. vocês consigam pegar um pouquinho aí, gente. Mas que interessante isso, algo realmente para a gente conhecer mais, se aprofundar mais, né, dentro daquilo que se Sim. pode nos ajudar, se é alguma coisa que pode nos ajudar, por que não? Sim, sim, principalmente quando a gente olha para padrões de relacionamento, não só afetivos, né, românticos, mas com família, sociais, no trabalho, né? Se você ou você conhece alguém que tem muitas dificuldades de se relacionar, pode ser um caminho terapêutico muito legal. Interessante demais, Ni. Nossa, interessante demais. Muito mesmo. Que legal, que legal. Algo para a gente refletir, pesquisar, quer dizer, se vai fazendo sentido, né? De repente, alguma coisa assim, nossa, me identifiquei nisso, acho que vale a pena realmente se dedicar a entender e fazer perguntas, procurar ajuda. Sim, com certeza. Que legal. Nossa, que legal, que legal. Ni, pelo que eu tô vendo aqui, tá Sim. bem ruim a transmissão, mas a nossa voz apareceu Tá. aqui. Eu não vou fazer a meditação porque eu acho que vai travar e pode dar a impressão que tá travado, não tá travado, então a gente vai ficar Sim, hoje deve, não vai dar para por entender o que está acontecendo. Não vai, hoje não, hoje tá bem estranho, mas o importante é que a gente leu, o importante é que a gente aprendeu alguma coisa a mais, já levantou aqui Uhum. perguntas, igual eu não sabia nada sobre essa questão da teoria do apego, muito legal, já, né, despertou aqui a curiosidade. E que legal, Sim, porque você vai, uma coisa vai linkando com a outra. Muito bonito. sim, exatamente, é isso mesmo. É isso Que mesmo. Que legal. bom. Espero que essa informação chegue, né? Como essa curiosidade seja despertada aí para a gente buscar mais informações. Com certeza. Que legal, muito legal. Obrigada, Ni. Obrigada mesmo. Obrigada, cara. Obrigada a quem está Eu aqui que com a agradeço. gente. Obrigada. Aí a gente vai Muito colocar, obrigada. vou ver se eu consigo baixar e colocar lá no YouTube para a gente continuar. Se não, em último caso, a gente relê esse pedaço na segunda-feira. Sim, não tem Né? problema. Então tá bom. Obrigada, Eu Ni. que Um beijo para agradeço. você, um beijo para todos. Obrigada, cara. E a gente volta Um beijo, segunda com o meu gente. computador renovado. Um beijo para todo mundo. Um beijo, tchau. Tchau.